Meus amados irmãos, deputado apóstolo Luiz Henrique chama Michele Bolsonaro de ridícula. Cuspiu no prato que comeu. A capa desse falso profeta hipócrita caiu. Meus amados irmãos, fiquem no vídeo até o final. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa. Meus amados irmãos, recentemente o bispo Samuel Ferreira esteve com o Lula e houve ali, certo, uma chuva de críticas ao bispo Samuel Ferreira, né? Eu critiquei ali o Antônio de Paula e muitos que apoiaram, né, essa foto, esse encontro do bispo Samuel Ferreira tentando negociar a igreja, né? Como ele já disse para o prefeito de São Paulo, essa igreja é sua, esse povo é seu. E eu desci o porreto, não quis nem saber, certo? E agora, meus amados irmãos, eu vejo aí o apóstolo deputado surfou na onda do Bolsonaro, tá? Surfou na onda do Bolsonaro. E conseguiu ganhar as eleições, né? Deputado apóstolo Luiz Henrique, né? No passado ele falando que era Bolsonaro e agora chamando a mulher de Bolsonaro de ridícula. Cria vergonha na cara, falso profeta. Para de cuspir no prato que tu comeu, falso profeta. Meus amados irmãos, eu vou estar mostrando esse vídeo aqui a vocês e vou deixar a minha opinião. Agora, antes de fazer isso, pessoal, vocês que já conhecem o canal, já deixa o seu like. E vocês que não conhecem, inscreva-se. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. E você que quer trabalhar com a internet, faturar 2, 3, 4, 5 mil reais, conseguir a tua independência financeira, é comigo, tá? Eu tenho estratégias, estudos honestos, justos para poder te passar. É só você falar comigo aí, o link está fixado nos comentários. Fale comigo no WhatsApp, tá bom? A internet está transformando milhares de vidas. Não é golpe, não é jogo do tigrinho, não é aposta, é trabalho. Se você tem interesse, fale comigo, o link está fixado nos comentários. Pessoal, sem mais delongas, vamos ver a fala desse hipócrita, desse cara contra a Michele Bolsonaro. Preste atenção, pessoal. Uma pessoa ridícula fazer uma postagem hoje. E só Deus me mostrando mais ainda que a pessoa é pastor muito querido. Preguei na igreja desse pastor lá em São Paulo. Pastor amigo, passou por uma guerra, rapaz. Um tempo agora a esposa dele partiu para a glória. Aí só porque bateram a foto desse pastor orando por um político. Aí uma mulher, né, muito metida santarrona, mentirosa, usa muito o nome de Deus em vão, foi e postou nas redes sociais dela, dizendo que aquele pastor era imundo. Usou versículos, né? Apocalipse 22, 11. Os imundos fiquem mais imundos. Está servindo a dois senhores. Irmãos, vamos cada um de nós abrir mais dos olhos. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele quer ver eu e você sendo amigo de Deus. Quem é amigo de Deus, irmão, não é esse tipo de crente que fica cancelando os outros, que fica assassinando a reputação de pastor. Amigo de Deus, irmão, é amigo do próximo. Quem é amigo de Deus, irmão, é amigo da fé. Quem é amigo de Deus, irmão, é amigo de princípios, tá? Então, que a igreja a cada dia desperte, que a igreja a cada dia seja igreja, e que nós possamos ter discernimento em tudo que nós venhamos a fazer. Realmente, que a igreja a cada dia se desperte a respeito dos falsos profetas, daqueles que se vendem, daqueles que o Deus deles é o dinheiro, como o Deus desse apóstolo, como o Deus de Antônio de Paula. Eles se curvaram aonde está o dinheiro, estão negociando a fé. Essa é a realidade. Se Bolsonaro está no poder, é Bolsonaro. Se Lula está no poder, é Lula. Fica mudando de casaca. É isso que está acontecendo. Foi isso que aconteceu. O Antônio de Paula se vendeu e esse apóstolo também se vendeu. Se vendeu para o bispo Samuel Ferreira e se vendeu
para o Lula. Essa é a realidade. Porque quando ele fala, eu já preguei na igreja dele, tá dando a entender o quê? Agora vamos desmascarar aqui esse falso profeta, o apóstolo. Apóstolo nem existe, tá? Apóstolos, eu creio que apóstolos foram aqueles homens que conviveram com Jesus no tempo de Jesus. A Bíblia fala só de apenas 12 apóstolos. Ah, mas tem Paulo, apóstolo dos gentios, amém. Mas em Apocalipse está dizendo ali, a cidade santa vai ter o nome de 12 apóstolos. 12 apóstolos. Não é de outros, é de 12. Então, apóstolos, na minha opinião, é só no tempo de Jesus, tá? Essa é a realidade do Oquendoê. Então, o título dele já é um título falso. Essa é a realidade. Agora, veja aqui, ele surfando na onda do Bolsonaro para ganhar votos. E ganhou. E ganhou as eleições. Mas agora, ele agindo dessa forma, chamando Michele Bolsonaro de ridícula. Pessoal, vamos abrir o olho, igreja. Vamos abrir o olho. Ó, presta atenção nisso aqui. Então, por ele ser contra a ideologia de gênero, por ele ser contra o aborto, por ele ser contra sexualizar as crianças na infância, por ele ser contra as drogas, tá entendendo? Nós somos Bolsonaro. Nós somos por Bolsonaro. Nós somos de Jesus Cristo, mas somos por Bolsonaro. Pronto, veja aí que no passado, ele praticamente aí, o Bolsonaro ganhou as eleições, tá? Ganhou as eleições. Veja, ele é contra todas essas coisas porque ele acha que essas coisas é demoníaca, correto? E quem apoia essas coisas? Não é o PT? Não é o PT que apoia essas coisas? Quem apoia essas coisas não é demoníaco, pessoal, é demoníaco, né? Agora veja a fala desse mesmo pastor, desse mesmo falso profeta apóstolo falando do 13, falando do Lula. Preste atenção, pessoal. Eu não endemonizo o 13. Posso falar 13 com muita alegria porque eu sou liberto. Eu não endemonizo o 13. Posso falar 13 com muita alegria porque eu sou liberto. Você sabe o que é pior? Eu não vou dizer que é o pessoal do PT, não. Porque eu até pensei em vir de terno vermelho hoje. Você sabe que se Deus mandar eu faço, tá dizendo que ele é do PT agora. Falso profeta. E é a Michele que é a ridícula. Ridículo é você. É a Michele que é mentirosa. Mentiroso é você, aproveitador, usurpador, mercenário, faz tudo por dinheiro. A tua casa, a tua capa caiu. A verdade é essa, doa quem doer. O povo vai se lembrar de você nas eleições. Viu? Bem, pessoal, agora eu quero deixar aqui alguns comentários de alguns pastores influentes a respeito dessa ida do bispo Samuel Ferreira ao palácio falar com Lula. Disposição para mais uma 5 eleições, pode ficar tranquilo. Mas eu fico pensando para quê? Qual é o projeto que nós vamos apresentar a esse país? Quando é que nós vamos deixar de dizer que os evangélicos são contra nós? Evangélico não é contra nós nada. Nós é que não sabemos falar com eles. Nós é que não sabemos discursar com eles. Então o erro está na gente, o erro não está neles, gente. Sabe de uma coisa? Ele tem razão em uma parte, porque o erro realmente está neles. O erro não é de comunicação. É um erro de cosmovisão. Deixa eu repetir. O erro não é comunicação, é cosmovisão. Não é que os evangélicos não entendem o que o governo fala. É que nós entendemos bem demais o que ele defende. Porque o problema não é de linguagem, é de valores. E não é uma questão de retórica aqui, mas sim de princípios. E o que afasta a igreja desse governo não é uma falha de diálogo. É incompatibilidade entre o que a palavra de Deus nos ensina e o que esse sistema que ele promove tem difundido. Bom, o atual governo, ele é abertamente favorável ao aborto, tratando
bebê no ventre como uma questão de saúde pública, quando nós cristãos sabemos que lá em Salmo 139, que é Deus quem nos forma ainda no ventre da nossa mãe. Então quer dizer... pessoal, vou parar um pouco esse vídeo para falar diretamente com você, principalmente você que está precisando de uma renda extra. Sabemos que os tempos são difíceis, não está fácil trabalhar de CLT. Você ganha um salário mínimo, mas a inflação está muito alta e não dá para quase nada e você vive nessa dificuldade. Olha, eu já vivi como você, eu já fui CLT e hoje eu aprendi a ganhar renda extra pela internet. Eu já faturei muito alto aqui na internet, vocês estão vendo aí o valor. E hoje eu me tornei um youtuber, um influenciador de sucesso. E é esse caminho que eu quero te mostrar, um caminho para você ganhar uma renda extra, para você poder sair das dificuldades e ter a sua liberdade financeira tão sonhada. Então te convido agora mesmo para conhecer o meu treinamento Missão Renda Extra com Saulo Ataíde. Clique aí no link que está fixado nos comentários e fale comigo no WhatsApp. Tem pessoas que já colocou esse método em prática e já teve seus resultados. Atenção, não é mágica, é método, é trabalho. Agora corra, pessoal, porque as vagas são limitadas e breve eu vou estar fechando as inscrições. Não espere mais, fale comigo agora no WhatsApp. No reino de Deus, a vida é sagrada e ninguém tem o direito de tirar e decidir quem vive e quem morre. Agora, esse mesmo governo que fala de empatia, fala de cuidado com os pobres, elogia as ditaduras como a de Cuba, de Nicarágua, da China comunista, da Venezuela, que são países onde pastores evangélicos estão sendo presos, onde igrejas evangélicas e católicas estão sendo fechadas e a liberdade religiosa ela é sufocada. Olha aí a contradição. Ou seja, os seus irmãos em Cristo, os nossos irmãos em Cristo, estão sendo perseguidos, presos, torturados, mortos. Enquanto isso, tudo acontece e o governo atual aqui do Brasil apoia essas ditaduras. Inclusive, esse governo que se diz tão marxista e que se gaba de conseguir colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista. Não foi isso que eles disseram? E agora mesmo o governo está tentando empurrar projetos de regulamentação das redes sociais com o pretexto de combater o ódio. Mas a gente sabe que na prática isso significa controle de discurso. Isso aí significa censura disfarçada, é silenciar aquele que pensa diferente. Então, como cristãos, nós já sabemos onde isso dá. Porque toda vez que um governo tenta controlar o que pode e não pode ser dito, o alvo seguinte sempre é a igreja. A história já nos mostra isso. E não é coincidência que os mesmos partidos e movimentos que defendem a ideologia de gênero nas escolas, ou a relativização da família, ou a normalização do pecado, agora esteja tentando se aproximar do público evangélico com versículos bíblicos e discursos em posts de redes sociais. Então, deixa eu te falar uma coisa, isso não é fé. Acorda, povo de Deus. Isso é estratégia do outro lado. E agora, de repente, esses do outro lado querem dialogar com os evangélicos? Pelo amor de Deus, não sejamos tão ingênuos. Não é diálogo, é estratégia. E tudo isso porque ele percebeu que quase 1/3 da população brasileira é evangélica. Ou seja, boa parte das eleições no Brasil vai ser decidida por essa base. Por isso você está vendo aí esse discurso diferente. Alguns anos atrás, esse discurso era totalmente diferente do discurso que ele está fazendo agora. Essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Que agora aparece em podcast gospel. Agora sim ele quer falar de Jesus e da Bíblia, tentando colar. Mas a Bíblia, minha gente, não é cabo eleitoral e o evangelho não serve para legitimizar governos. Serve para confrontar poderes. E a palavra de Deus nunca esteve a serviço do Estado. A palavra de Deus é a voz que denuncia o pecado do Estado. Então, o discurso do Lula é o retrato de uma tentativa de transformar a religião
instrumento político. É isso que está acontecendo. E ele diz que o problema é não saber falar com os evangélicos. Mas não é isso, gente. O problema é que ele não querer ouvir a verdade que os evangélicos carregam na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Porque no reino de Deus, a vida é sagrada. Se fosse assim, ele seria contra o aborto. Na palavra de Deus, a família é feita de um homem e de uma mulher nesse casamento. Se fosse assim, ele não estaria empurrando ideologia de gênero. Corrupção é pecado de acordo com a Bíblia. Idolatria política é pecado, seja ela de direita ou de esquerda. E é por isso que existe um incômodo com o povo evangélico. Porque o povo cristão verdadeiro não se curva às ideologias. O povo cristão verdadeiro vai só se curvar a Jesus e o evangelho de Jesus. E o evangelho de Jesus é subversivo, porque ele vai confrontar o orgulho humano. Inclusive, o orgulho de quem acha que pode usar a fé para manipular o povo. Então, nós não somos contra pessoas, mas somos contra tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Não é isso que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios 10, 4 a 5? As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que eu estou falando aqui é sobre o reino de Deus. E o reino de Deus não negocia princípios em troca de poder. Que você que está assistindo esse vídeo possa despertar e ter discernimento. Não se deixe enganar por discursos bonitos, estratégias políticas que vão estar agora usando o nome de Deus em vão. Que os pastores e líderes espirituais deste país não se rendam à sedução do poder, mas permaneçam fiéis à palavra. E que cada cristão entenda que o evangelho nunca precisou de aprovação do governo para transformar uma nação. Só precisa de discípulos verdadeiros. O Brasil não pode cair nessa ladainha de gente que quer citar versículos para conquistar o coração dos evangélicos. O Brasil precisa de um povo que viva a Bíblia. E se a verdade incomoda, que ela continue incomodando, porque é ela que liberta. Meus amados irmãos, em que lado você vai ficar? Deixa a tua opinião nos comentários, tá? Lembrando que Michelle é a favorita, tá? Para 2026. Deixa a tua opinião nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o like, inscreva-se no canal. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá. Fiquem com Deus.